O tema da nossa mensagem de hoje, está aí na tela de cima, é o terceiro tema: Jesus, o sacerdote da reconciliação. Nós aprendemos no primeiro domingo que Jesus, Ele é o Rei de amor. Nós baseamos a nossa ministração naquele domingo, naquela mulher que foi apanhada em adultério, e Jesus fez uma grande obra na vida dela e mostrou para nós que Ele é o Rei de amor. Domingo passado nós falamos a respeito de Jesus como profeta da promessa, e nós fomos lá com aquela mulher no poço de Jacó, e nós aprendemos que Jesus era um profeta, foi o profeta da promessa, o profeta maior. Porque, lembra que eu falei a semana passada? Por que Jesus é um profeta maior, é um profeta melhor? Porque ele veio como a palavra. Os profetas falavam a palavra, mas Jesus, além de falar a palavra, ele era a palavra viva de Deus em nossas vidas. Então, nós começamos basicamente a nossa série usando uma frase do Billy Graham. Eu queria repetir essa frase, que fala, ela é basicamente o desfecho de tudo aquilo que a gente tem falado. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Esse foi o maior acontecimento da história da humanidade. E Jesus veio realmente, se transformou em carne e veio habitar entre nós. E a Bíblia diz em João: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém. Nós temos alguém que intercede por nós hoje. Então vamos aprender hoje de manhã a respeito do que significa Jesus ser o sacerdote da reconciliação. Nós aprendemos domingo passado sobre o ofício do profeta. E hoje nós vamos aprender sobre o ofício do sacerdote. O que é que o sacerdote faz? Tá? Qual é a função dele? Qual é a intermediação dele em nosso favor? No Antigo Testamento, a palavra para sacerdote é a palavra Kohen. Isso significa, essa palavra tem como significado indicar alguém que ocupava uma posição honrosa, de responsabilidade e que estava revestido de autoridade sobre outros. Essa é a definição da palavra sacerdote. E ainda que, quase sem exceção, serve para designar um ofício ou um oficial eclesiástico. É alguém, isso me chamou muita atenção, de posição honrosa e de responsabilidade. É alguém que é instrumento de Deus. E a gente vai ver aqui já no Novo Testamento, a palavra para sacerdote no Novo Testamento é a palavra hieros, que indica originalmente um ser poderoso, e mais tarde, dentro do Novo Testamento, uma pessoa sagrada, uma pessoa dedicada a Deus. E aí eu pergunto para você: todos nós podemos ser sacerdotes? Ser essa pessoa poderosa, uma pessoa sagrada e uma pessoa dedicada a Deus? Nós podemos ser? Sim ou não? Sim, porque Jesus nos permite isso. Através dele, o nosso sumo sacerdote, nós podemos ser essa pessoa. Por exemplo, o marido, ele é sacerdote do lar. Ele é a pessoa que deve dar a base espiritual para a família. Essa é a função do marido. Óbvio que tem muitas mulheres que acabam fazendo esse papel, porque ela é marido e ela é mãe, ela é tudo dentro de casa. Então você é essa pessoa. Você representa Deus dentro da sua casa. Então nós precisamos hoje de uma geração de sacerdotes e de sacerdotisas que tragam a presença de Deus para dentro das nossas casas. Posso ouvir um amém para isso? Agora, qual que é a diferença entre sacerdote e profeta que nós vimos a semana passada? O profeta, ele foi nomeado para ser representante de Deus junto ao povo. Essa é a parte do profeta. Ele foi nomeado por Deus para ser seu mensageiro e para interpretar a vontade de Deus.
O profeta era primeiramente um mestre espiritual, alguém que dava o caminho, que indicava o caminho. O sacerdote era representante do homem junto a Deus. Então vou repetir: o profeta nomeado por Deus para ser representante de Deus junto ao povo. O sacerdote representante do homem junto a Deus. É alguém que intercede, alguém que tem a função de chegar próximo de Deus. Tinha o especial privilégio de se aproximar de Deus e de falar e agir em favor do povo. E é verdade que na antiga dispensação os sacerdotes também eram mestres, mas o seu ensino era diferente do ensino dos profetas. Lembra que eu acabei de falar que o profeta também era mestre? Só que o sacerdote tinha o ensino num outro viés. Os profetas focavam nos deveres e responsabilidades e privilégios morais e espirituais. Já os sacerdotes reforçavam as observâncias rituais envolvidas no adequado acesso a Deus. O profeta falava e ensinava o povo o que eles deveriam fazer. O sacerdote, ele ensinava o povo e trabalhava o povo para que eles pudessem fazer exatamente do jeito correto. Essa era a função do sacerdote. O autor aos Hebreus nos dá as características de como era o ofício do sumo sacerdote Jesus na nossa vida. Todo sumo sacerdote, Hebreus capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Era essa a função do sacerdote. De uma forma mais compacta, para você não ficar viajando, o que nós podemos então dizer que o sacerdote, em primeiro lugar, é escolhido dentre os homens para ser seu representante. Você foi escolhido de Deus para ser representante de Deus aqui na terra, para ser representante de Deus na sua família. Bate no peito e diga: eu sou representante de Deus aqui na terra, para minha família e para todos que estão ao meu redor. Outra coisa, o sacerdote é constituído por Deus. Você foi chamado e constituído por Deus para ser sacerdote na sua casa, onde quer que você esteja. O sacerdote age nos interesses dos homens, nas coisas pertencentes a Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você não teve ainda, por favor, crie este hábito ao ponto das pessoas chegarem até você para pedir oração. Como assim, pastor? Como sacerdotes, nós intercedemos. E se existe alguma coisa importante na nossa vida, por exemplo, no seu local de trabalho, as pessoas saberem que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Ao ponto de chegar para você, naquele local, e pedir: ore por mim. Intercede pela minha vida. Interceda, por favor, em favor da minha família. Eu não sei quem já teve esse tipo de experiência, de um vizinho chegar, sabendo que você é cristão, e dizer assim: ore pela minha vida, eu preciso muito que você interceda por mim. Quem está me entendendo? É importante. Por quê? Quando nós chegamos nesse nível de pessoas virem até nós para pedir oração, significa que elas estão identificando a presença de Deus na nossa vida. Pegou? Pegou isso? Se alguém chega em mim, se alguém chega em cada um de nós, pedindo oração, significa que essa pessoa identificou que nós somos pessoas que têm conexão com Deus. E em último lugar, a obra especial do sacerdote consiste em oferecer ofertas e sacrifícios pelo pecado. Mas a obra do sacerdote incluía ainda mais que isso, e ele também fazia aquilo que eu acabei de dizer: intercessão pelo povo. Levítico capítulo 9, versículo 22, diz assim o texto: depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. Levante suas mãos e abençoe.
levante mãos santas diante de Deus e abençoe. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Arão, ergueu as mãos e abençoou o povo. Olhe para as suas mãos, coloque as duas mãos na sua frente. O que você vê aí? Suas mãos são benditas. Suas mãos são poderosas. Quando você chegar na sua casa hoje de manhã, que você abrir a porta, você vai estender a mão da porta para dentro da sua casa e você vai dizer assim: esta casa é abençoada. Esta casa é bendita, eu abençoo a minha casa. Amanhã, quando você chegar no seu local de trabalho, você vai levantar a sua mão lá na porta da entrada da sua empresa, onde você trabalha, e vai dizer assim: esse local é abençoado, porque eu estou chegando aqui para trazer a bênção de Deus até esse lugar. Amém? Ah, pastor, mas é ruim trabalhar lá. Eu não estou gostando muito de trabalhar lá, não. Então pede para sair. Simples assim. Não é? Se você está num lugar onde você não está satisfeito, se você está num lugar onde você não tem prazer, muda. Mas lá é que, igual lá não vai ter outro lugar. Então comece a agradecer. Simples assim. Agradeça por aquele lugar. É lá que você tem recebido o sustento, que você tem permitido que você leve o pão para sua casa, tem permitido que você tenha tudo que você tem hoje. Abençoa. Experimenta fazer diferente. Ah, mas faz anos que eu não sou promovido. Experimenta fazer diferente. Abençoa aquele lugar, você é sacerdote de Deus. Abençoa. Coloque a mão na máquina, coloque a mão no computador, não sei onde você trabalha, não sei o que você faz, mas abençoe aquele lugar para que a glória de Deus possa entrar lá. Mas se eu fizer isso, meu patrão vai trocar de carro de novo. E você está incomodado que o seu patrão trocou de carro? Agora ele está com uma BMW lá, não consigo olhar para aquele carro, dá uma raiva. Olha, se eu fosse você, eu mudaria esse negócio. Eu começaria a olhar para a BMW do seu patrão e falar assim, que ele troque por uma melhor ainda no ano que vem. Porque se o seu patrão tivesse uma variante fumando, quando anda pela rua, você ia estar na água de salsicha. Você ia estar na roça. Não é preferível ver o seu patrão com um carro importado, um carro novo, top das galáxias? É ou não é? Porque se ele tiver, Deus vai abençoar a vida dele e vai refletir na sua. O livro de Provérbios diz que a riqueza do ímpio será depositada para o justo. Se o teu patrão prosperar, Deus vai abençoar a tua vida. Eu não tinha que falar nada disso, mas tem alguém precisando disso agora. Não tinha planejado falar isso. Abençoe o seu local de trabalho. Quanto mais aquela empresa crescer, quanto mais aquela empresa prosperar, mais você vai crescer, mais você vai prosperar, porque não se trata de homens, se trata de Deus. A palavra do Senhor diz: quando você fizer alguma coisa, faça como ao Senhor e não aos homens. Você foi contratado naquela empresa, dê o seu melhor naquela empresa, porque você está fazendo para Deus. Aleluia. Dê o seu melhor, dê o seu melhor. Vamos lá. No Novo Testamento, Jesus substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento pelo seu grande e suficiente sacrifício. Hoje nós não sacrificamos mais animais no altar, porque Jesus já pagou o preço completo por nós. O ofício de Jesus, do nosso Salvador, do nosso Cristo, como sacerdote, é consumado em sua morte e ressurreição, que de uma vez por todas se torna definitivo e eterno. Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala a respeito disso. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se diante de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 366 dias por ano. É Jesus. Ele intercede por nós o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço da nossa morte, Ele pagou o preço que nos resgatou da morte e da perdição. Agora, por que a gente fica tão preocupado? Romanos capítulo 5, versículo 10.
Por que o pecado provocou o que precisava de uma reparação tão grave? Por que nós entendemos que Jesus é o sacerdote da reconciliação? Porque Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos ligou novamente com Deus. Por quê? Olha o que a palavra diz em Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós fomos salvos por Jesus. O que significa isso? O pecado atingiu e destruiu o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento do homem com Deus. A necessidade da cruz é porque Deus nos ama e Ele nos reconcilia com Ele em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus. Você pode dizer amém? Diga isso, eu fui reconciliado, religado com Deus através de Jesus. Vamos ver isso na prática. Quais são os benefícios dessa reconciliação? Os benefícios de estarmos ligados novamente com Deus? O que é que nós recebemos? O que é que tem para nós em relação a isso? Lucas capítulo 15, nós temos uma história. E acredito que todos nós aqui já ouvimos a história, que é uma parábola que Jesus contou do filho pródigo. Quem lembra dessa história? Aquele rapaz, né? Que chegou no seu pai, o pai ainda vivo, foi lá fazer graça e pedir a herança, parte da sua herança. Feio, né? Que feio fazer isso. Tem gente que briga depois com a herança, né? Depois que morre. Dá uns pau feio, tem umas famílias aí que só Jesus, né? O povo se dá, se ama. Morreu alguém, tem herança para receber, aí o pau tora. Esse daqui foi pior do que esses ainda. O pai ainda estava vivo e ele pediu herança. Tem cabimento um negócio desse? Vamos ver um pouquinho dessa história? Jesus conta uma parábola que ilustra exatamente a parte didática da história. O que é que Jesus quer ensinar para nós? A reconciliação de um filho rebelde com um pai amoroso. O que a parábola do filho pródigo nos conta? A história de reconciliação de um filho com um pai amoroso. A história diz que esse homem, tendo 2 filhos, um deles, o mais novo, decide pedir sua herança com o pai ainda vivo e vai embora da casa do pai. Então, ao sair da casa, esse rapaz gasta todos os recursos que tem e começa a passar necessidades, chegando ao ponto, a necessidade foi tão grande que depois que acabou o dinheiro, que ele tinha vontade, desejo de comer a comida dos porcos. Ele foi trabalhar, cuidando de porcos, e a situação era tão degradante dele, que ele tinha o desejo de comer a comida dos porcos. Os amigos, aquela galerinha toda que acompanhou ele no início da saída da casa do seu pai, que ele estava de bolso cheio, então eles foram juntos, e oba-oba, e diversão, vida leva eu, como que é aquela musiquinha? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, do aquele irmão lá, o pagodinho? Irmão nada, né? Que seja irmão um dia, que Deus faça obra na vida dele. Mas essa era a ideia do cara. Só que o que aconteceu? A galerinha se afastou e largou ele sozinho, quando o dinheiro acabou. Esse rapaz, em um determinado momento, no momento lá do fundo do poço, ele se lembrou da casa do pai. Essa é a parte interessante da história. Ele se lembra de tudo que ele tinha na casa do seu pai e de como até os funcionários do pai eram bem tratados. Então ele se arrepende do que fez e decide voltar para a casa do pai. Olha só o que ele diz em Lucas 15:18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele, num momento de lucidez, da loucura que foi a vida dele, ele tem a lucidez de dizer assim: preciso voltar para a casa do meu pai.
vou pedir perdão a ele, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele decide voltar, volta para casa, e como o pai recebe? Como você receberia um filho seu que se rebelou, que saiu, que foi embora? Como que você receberia? Vamos ver como é que o pai recebeu esse moço? Lucas 15, 22 ao 24, quando ele chegou em casa. Mas o pai disse aos seus servos, detalhe, tá? Quando ele chegou e pediu perdão para o pai, ele disse assim: pode me tratar como um dos seus empregados, que para mim está bom demais. Vou ter comida, vou ter abrigo, me trata como um dos seus empregados. Mas vamos ver o que o pai fez? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia! Graças a Deus por esse pai amoroso. Agora quer que eu diga melhor para você? Graças a Deus que é um pai amoroso. Ele é um pai que, como nós éramos praticamente como esse rapaz, nos distanciamos de Deus, havíamos perdido o foco da nossa vida, nós estávamos longe de Deus, e quando chegamos até Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele veio e fez exatamente o que esse pai fez. Agora nós temos algumas coisas que nós podemos aprender aqui, 3 coisas importantes. A primeira delas: Jesus se manifestou como sacerdote da reconciliação. Ele veio, sabe para quê? Para colocar você na posição de filho. Aleluia. Jesus veio para nos colocar na condição de filhos. Isso é importante. Olha só o que o pai diz. Mas o pai disse aos seus servos, Lucas 15, 22, parte do início do versículo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Sabe o que significa roupa? Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O pai diz: depressa, gente, tragam a melhor roupa e vistam no meu filho. Melhor roupa, no hebraico, significa protos. E o significado da palavra protos é influência, honra, primeira posição. Vamos entender isso. Como que você imagina que esse rapaz voltou para casa? Bonitão? Cheiroso? Estava cuidando de porco. Cheiroso? Barbinha feita? Nos trinques, chegou de terninho Armani? Como que ele chegou? Eu imagino, fedorento, barbudo, estrupiado. E aí o pai chama os empregados e diz: coloquem nele a melhor roupa, que significa, coloquem nele de volta a sua influência, porque ele é meu filho. Coloquem nele a honra, coloquem nele a primeira posição. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O tipo de roupa designava o tipo de posição que o pai queria dar ao filho. Aquele que não tinha nada, que perdeu sua honra, que perdeu sua dignidade, estava vivendo longe dos planos que o pai tinha para ele, agora estava sendo restituído como filho. Olha para a sua vida antes de conhecer a Jesus, olha para a sua vida antes de você ter entregue sua vida a Jesus Cristo, como que você era, como esse moço. Você perdeu lá no passado a sua dignidade, você perdeu tudo que você tinha, perdeu a honra, estava vivendo longe dos planos do Pai, mas o dia que você decidiu entregar sua vida a Jesus, Ele disse: coloquem no Fábio a melhor roupa, coloque no, como que é o seu nome? Mais forte, não ouvi. Coloquem nele a melhor roupa.
Devolvam a honra, devolvam a dignidade. É isso que Deus faz por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. O Pai tem pressa em te restituir a posição de filho, porque Ele te ama. Você é filho de Deus. Quer ver uma coisa? Depois de te fazer como filho, Deus te fez como filho, perdão. E olha só o que é dito sobre Adão, na genealogia de Jesus, em Lucas capítulo 3, versículo 38. Estava falando a respeito de Jesus. E aí vem a descendência, vou ler só o versículo final. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Quem era Adão? Filho de Deus. Adão nunca foi criatura, ele era filho. Eu e você já fomos criatura, porque nós voltamos as costas para Deus um dia. Mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos deu novamente a condição de filhos. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Bíblia viva, pela Bíblia a Mensagem, né? Olha só o que o autor da Bíblia a Mensagem, ele escreveu no versículo que nós lemos: tragam uma roupa, a melhor roupa para o meu filho. Na versão a Mensagem: rápido, tragam uma roupa decente para ele. O pai amoroso pede para trazer uma roupa decente, pede para colocar o filho no lugar de destaque e de honra. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. A roupa precisava estar à altura do filho. Havia nesse momento uma restituição de dignidade e de identidade. Deus te trouxe aqui hoje de manhã para dizer que Jesus é o sacerdote da reconciliação e você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Nós cantamos aqui hoje de manhã. Essa música, ela é maravilhosa. Eu estava dizendo para o Marcasso, olha como Deus trabalha. Eu fui para São Paulo terça-feira de manhã e eu fui ouvindo essa música em inglês. E aí eu coloquei no repeat, eu estava no Spotify, coloquei no repeat e fui ouvindo a música um tempão. Aí eu fiz uma coisa que eu não aconselho que ninguém faça. O trânsito estava indo fluindo tudo bem, não faça isso. Estou confessando o meu pecado. Tá? Não faça o que eu fiz. Num determinado trecho da viagem, tudo bem, céu de brigadeiro, peguei o celular, dei uma olhadinha e o Marcaça tinha colocado a lista das músicas que ia cantar no domingo. Aí eu olhei e falei assim, eu sou filho de Deus? Aí eu cliquei, coloquei no repeat e fui ouvindo até em São Paulo essa música. Eu estava ouvindo na versão em inglês, depois comecei a ouvir em português e fui até São Paulo. Eu ouvi uma música só, do caminho de Americana a São Paulo. Eu sou o que dizes que eu sou filho de Deus. A gente vai encerrar o culto cantando essa música de novo, tá, Marcaça? O time já fica de prontidão aí. Eu sou filho de Deus. Mas além de eu ser filho de Deus, Ele me faz outra coisa. Item número 2, Jesus, o sacerdote da reconciliação, veio dar a você uma família para pertencer. Quando o pai disse, coloquem um anel no seu dedo, Lucas capítulo 15, versículo 22, na versão a Mensagem diz, tragam também o anel da família. Esse moço havia saído da casa do pai, ele tinha se perdido completamente. E aí, num determinado momento, o pai fala assim, tragam a melhor roupa para ele. Devolvam para o meu filho a dignidade. Mas agora ele precisa entender também que além de ter sido devolvida a honra e a dignidade para ele, ele pertence a esta família. É isso mesmo, o anel da família, ao ser restituído à posição de filho, você recebe o anel que representa a sua família. Em Cristo Jesus, nós recebemos o direito de pertencer à família de Deus. Olha ao seu redor, todos nós que estamos aqui, pertencemos à família de Deus. Pertencemos a essa igreja, fazemos parte dessa igreja, somos família de Deus aqui na terra.
Olha só o que Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como que nós somos? Membros da família de Deus. Gente, pertencer a uma igreja não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer. Nós somos membros da família de Deus. Olha só o que a palavra diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Deixa eu dizer uma coisa para você: pertencer a uma igreja, pertencer a uma família como nós estamos aqui agora, não é sobre frequentar um lugar, não é sobre ouvir uma boa palavra, não é só sobre novos amigos que nós fazemos. Significa sim estar envolvido num ambiente bom, mas acima de tudo isso, significa pertencer a uma família. Na classe 101, quando a gente ministra a classe 101, a gente fala sobre isso. Eu pertenço a esta família, eu pertenço à família Templo do Louvor. E como membro da família Templo do Louvor, eu vou defender a minha família em todo o tempo. Não vou aceitar que falem mal dos meus irmãos, não vou aceitar que falem mal do meu pai espiritual, não vou aceitar que falem mal da minha mãe espiritual. Eu vou valorizar os meus irmãos, eu vou valorizar a minha casa. Quem entende o que é isso, diga: eu entendo. Pastor Carlito Paz, pastor lá da igreja da cidade de São José dos Campos, ele diz assim: e a igreja não é um lugar para frequentar, mas é um lugar para pertencer. Amém? Nós pertencemos à igreja de Cristo Jesus. E terceiro ponto, para nós encerrarmos, eu vou dar um pulo aqui para a gente encerrar no horário certo. Terceiro ponto: Jesus, o sacerdote da reconciliação, ele veio para também nos entregar uma missão e um propósito para cumprir. Pera lá. Como é que é, pastor Fábio? Tragam a melhor roupa para o meu filho. Devolvam a dignidade dele. Devolvam a honra dele. Coloque um anel no dedo dele. Ele pertence a essa família. E em terceiro lugar, deem uma missão para ele. E olha o que o pai diz: e calçados em seus pés. Você sabe o que significa calçado na Bíblia? Sandália na Bíblia? Significa trabalho. Significa missão. Significa entender que nós temos algo a ser feito. Vamos ver isso? Filho que é filho, serve. Vamos lá, pais e mães que estão aqui, e família no geral, vamos lá. Se você me convidar para eu ir na sua casa almoçar, pode convidar. E eu sou total flex, eu como de tudo, não tem frescura não. O que você fizer, Não, a dieta a gente faz na segunda. Direta, não, totalmente direta. Quem tem o Espírito já pegou a mensagem. Eu sou total flex, então não se preocupe, o que você fizer a gente vai traçar. Mas se eu for almoçar na tua casa, provavelmente, você não vai deixar que eu lave a louça, né? Porque eu sou visita, honey, sou visita, não tem que lavar louça, né? Mas, para a galerinha da sua casa, você dá ordem. Fulano vai lavar, fulano seca a louça, não é assim que funciona? Por que que o filho serve? O filho dentro de casa, ele vai fazer algo. Ele tem uma missão a ser cumprida. Sim ou não? Quem entende isso? Então o filho foi reconciliado,
O filho foi restaurado na sua honra, ele pertence a uma família e agora ele é colocado para servir. Preste atenção no que eu vou dizer: é impossível ser reconciliado com Deus e não entender a importância de servir. Aqui dentro dessa casa, todos podem servir. Quer ver um exemplo? O pessoal do multimídia, com essa mudança toda aí, está precisando de gente para ajudar lá. Nós precisamos de câmeras, de pessoas para pilotar as câmeras. Nós precisamos de gente em tudo quanto é lugar. Departamento infantil, diaconato, recepção, um monte de coisa. Temos que fazer um trabalho social muito mais eficaz do que a gente faz hoje. A pastora Wanda deu uma palavra sobre isso domingo passado. Tem muita coisa para ser feito. E isso é uma missão que nós temos que cumprir. Preste atenção. O que você acha que o filho fez depois que retornou para sua casa no dia seguinte? Que no dia que ele chegou teve festa. Quem entende que teve festa? Matou boi, o boi gordo. Vocês já pensaram que festa que foi, gente? Matar um boi. A gente compra 1 quilo de carne e faz uma festa, não é? Mata um boi para celebrar. E o pai disse assim: vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Amém? Olha só, toda revelação é seguida de uma missão. Vou dar 3 exemplos bem rápidos. Abraão, depois que ele recebeu de Deus a missão, ele partiu para servir e cumprir o seu chamado. Isaías, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel estava atento aos direcionamentos do Senhor. Quando o Senhor o chamou: Samuel, Samuel, ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. As nossas sandálias representam o servir a Deus, às pessoas e ao reino. Servir a Deus em primeiro lugar, servir as pessoas e servir ao seu reino. Quem recebe as melhores roupas e o anel da família também vai receber o calçado do serviço. Nós recebemos a melhor roupa, Deus nos deu dignidade. Nós recebemos uma família para pertencer e Deus também nos dá uma responsabilidade. Quando o pai, para a gente concluir, Lucas 15, 22. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje é dia de festa nesse lugar, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que querem estar diante de Deus como esse moço. Oh Deus, eu tenho falhado em algumas coisas, mas eu quero me reconciliar com o Senhor hoje de manhã. Eu queria que você ficasse em pé. Deus, eu quero me reconciliar. Eu quero estar junto com o Senhor, porque eu sou teu filho. Vamos lá? Quais os benefícios dessa volta? Roupa, anel e calçado. Quais foram os benefícios? Roupa, anel e calçado. Quantos querem isso para a tua vida? Quer roupa nova? Quer dignidade de um filho? Você quer o anel, porque você tem uma família para pertencer? Você quer o calçado para poder servir dentro daquilo que é o seu chamado, dentro daquilo que Deus te criou para ser? Gente, cada um de nós tem uma habilidade, tem um talento, tem um dom. Já disse aqui, os meninos mexendo lá no multimídia, eu falei: que loucura! Não manjo nada disso, mas eu sei fazer outra coisa, então eu vou fazer aquilo que eu sei. Eu posso servir nessa causa, eu posso servir nesta casa. Vamos orar? O filho pródigo, quando ele se arrependeu, ele retornou para a casa do pai, e foi restituído a ele identidade, filho, foi restituído a ele pertencimento à família, e foi restituído a ele o chamado de Deus para a vida dele. Curve sua cabeça. Eu não sei o que é que você quer de Deus hoje de manhã, mas eu quero te dizer que Jesus é o sacerdote da reconciliação. O que é que você precisa fazer para Deus? Você precisa voltar para Ele. Minha vida não está legal, minha vida está bagunçada. Então hoje de manhã é o tempo de você voltar para Deus.
Deus, perdoa os meus pecados. Deus, escreve o meu nome com força no livro da vida. Deus, faz algo na minha vida. Deus, eu quero te servir melhor, eu quero pertencer a essa família e valorizar a minha família. Valorizar a minha família. Vamos orar. Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã. Deus, o nosso coração está desejoso de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nosso coração está desejoso ao ponto de reconhecer que nós precisamos da Tua graça sobre a nossa vida, ao ponto de reconhecer que, como aquele filho pródigo, muitas vezes nós estamos nos afastando do Teu plano, do Teu propósito, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero, Deus, ser reconciliado hoje de manhã, restituído pelo Senhor nessa manhã. Deus, me dá vestes novas, me dá roupa nova, me dá um anel para colocar no dedo, e me dá um calçado, Senhor, para que eu possa Te servir cada dia melhor. E eu sei que há uma festa preparada para aqueles que se voltam para o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos voltar para o Senhor nesta manhã. Estivemos longe, estivemos afastados, Deus, que nós tenhamos consciência de que nós precisamos de volta, estar de volta, abraçando o Pai, porque o Pai é um Pai amoroso. O Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor deu o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos nessa manhã. Abençoa esta igreja, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, quando temos negligenciado o chamado que o Senhor tem para nós. Eu te peço isso em nome de Jesus, para Teu louvor, para Tua honra e para Tua glória. Amém e amém. Queria que você permanecesse de olhos fechados, por gentileza. Eu não quero constranger ninguém, mas se tem alguém aqui hoje de manhã que percebeu que tem estado longe do plano que Deus tem para a tua vida, você tem sido abençoado por Deus, mas não tem valorizado aquilo que Ele tem feito na sua vida. Como um filho pródigo, você está querendo viver mais lá nos prazeres do mundo do que viver para Deus. Volte para Ele hoje de manhã. Valorize a tua família, você pertence a essa família. Valorize esta casa. Aqui tem uma família que te ama, aqui existem pessoas que te amam, tem um pai que te ama, tem uma mãe que te ama, tem irmãos que te amam. Não precisa procurar lá fora nada do que você tem aqui dentro. Você tem tudo aqui, você é filho de Deus. E que tal você pegar de volta a sandália, colocar no teu pé e começar a servir? Se colocar à disposição para servir a Deus, servir pessoas, servir ao reino. Você que quer se reconciliar, aí onde você está, diga para Deus: Deus, eu quero de volta, quero estar de volta. Eu preciso estar conectado com o Senhor, com a minha família e com o meu chamado. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.